Olá pessoal, meu nome é Renan. Vamos retomar nessa videoaula aqui a planilha da aula 23. Eu vou mostrar nessa videoaula aqui como se faz a questão da pesquisa com seleção de critérios. Então o que eu vou mostrar é isso daqui, o que a gente tem nessa guia de cadastro de clientes e fornecedores aqui. Eu tenho um pequeno grupo de pesquisa onde eu posso fazer o filtro fazendo a pesquisa em determinada coluna. Então eu posso selecionar, fazer pesquisa pelo ID, pelo código, pelo nome da empresa ou do cliente, pelo CPF, pelo estado, DDD ou cidade. Então eu só seleciono um termo. Se eu não colocar nenhum termo para pesquisa e eu for tentar fazer uma busca aqui, ele vai pedir para eu selecionar um critério para busca. Então, obrigatoriamente eu vou ter que selecionar aqui um critério e eu vou fazer busca pelo nome. Então eu clicando, digitando as iniciais do nome, já vai fazer o filtro, selecionar o que eu quero e vai aparecer quantos registros foram selecionados com esse critério. Então um clique em cima do nome, ele vai abrir todos os dados dessa pessoa aqui no formulário e eu posso editar e atualizar essa informação aqui. E apagando, ele retorna todos os nomes. Eu posso fazer uma pesquisa por estado, por exemplo. Então aqui ele vai selecionar outra coluna para eu fazer essa busca. Então eu seleciono o F e eu digito lá Paraná, só PR. Aqui ele já filtrou todos os nomes que constam na listbox só pelo estado. Então o código utilizado para fazer isso eu já havia explicado numa videoaula anterior aí para fazer busca em tempo real. Não lembro ao certo agora qual é a videoaula anterior, mas eu vou explicar novamente aqui. É o form cadastro. Então todo o evento vai ocorrer dentro da textbox 1. Então eu vou determinar aqui, dando 2 cliques em cima dela, eu vou já está no procedimento change aqui. Então, cada modificação que ocorrer na textbox 1, ele vai executar todo esse bloco de código que eu tenho dentro dele. Então, o que a gente pode ver aqui, que foram criadas várias variáveis. Uma variável guia, que vai estar selecionando a minha guia da planilha que eu vou estar trabalhando como worksheet, como pasta de trabalho aqui, como guia de trabalho. Uma variável linha inteiro, uma variável coluna também como inteiro. Aqui, caso possuam muitos dados numa planilha, você pode mudar essa variável aqui para double, que vai aceitar uma quantidade muito maior de inteiros. Porém, quando você tiver um banco de dados muito grande, isso pode se tornar um código bastante lento. Então, linha e coluna como números inteiros. Linha listbox é a variável que vai controlar a contagem das linhas dentro da caixa de listagem, também como inteiro. Valor de célula como string. Esse valor célula vai ser a variável que vai estar recebendo o valor que está contido dentro da célula de pesquisa. Então vai ser criado o looping em que cada valor que essa variável vai receber todos os valores de cada célula que o looping percorrer e vai fazer a comparação para ver se esse valor de célula é correspondente ao valor que eu digitei dentro da minha caixa de texto textbox 1. E conta registros é uma variável, só um acumulador que vai acumular os registros dentro da minha caixa de listagem. Então essas são as variáveis. O segundo passo aqui é o setar a minha guia, minha variável guia, como essa pasta de trabalho, worksheet 3. Aqui você também poderia determinar pelo nome da variável, mas eu escolhi setar dessa maneira aqui porque eu só altero a posição da minha guia da planilha. Então aqui no caso ela é a primeira, segunda, terceira guia, número 3. Então eu só tenho que alterar o número dela aqui para guia 3. Se eu alterar a posição
dela aqui, eu também preciso alterar. Se for a segunda para 2, vamos deixar no local correto aqui, porque ele vai fazer vai setar a guia correta. Aquele código que eu mostrei ali, que ele não vai deixar eu digitar nada se eu não selecionar um critério, é apenas um bloco de comparação aqui, onde que se o opt-button opt-code for falso, ou seja, não tiver selecionado, e o opt-cliente, então ele vai repetindo todos os nomes dos opt-buttons aqui, que se todos eles forem igual a falso, ou seja, não estiverem selecionados, ele vai retornar essa mensagem de texto aqui. Então, se todas essas forem falsas, então ele vai retornar essa mensagem de texto, e exit sub ele vai terminar o código aqui mesmo, sem executar o restante. Se um dos opt-buttons tiver sido selecionado, ele vai dar continuidade ao código e vai fazer a comparação. Então, se for o opt-button opt-code que for selecionado e tiver verdadeiro, então a minha variável coluna vai receber coluna 1. Por quê? Porque coluna 1 é o ID, então vou estar fazendo a comparação pela coluna do ID. Se o opt-button opt-nome que for verdadeiro, então ele vai receber coluna 6. A coluna 6 vai ser o nome da empresa ou o nome da pessoa. E assim sucessivamente para todas as outras variáveis. Aqui no final, como meu último objeto de pesquisa aqui, meu último critério de pesquisa é cidade, então se nenhum dos critérios anteriores forem satisfeitos, obviamente vai ser coluna 11. Coluna 11 é a cidade onde ele vai usar como critério de busca. Então aqui ele termina as comparações, ele vai zerar a linha listbox e vai zerar os registros, a variável conta registros, e a variável linha vai receber o valor 2, porque o looping vai começar a partir da coluna 2, porque a primeira linha é o cabeçalho. Ele zera também limpa, no caso, a nossa caixa de listagem aqui, LST busca, seleciona a guia cadastro e vai para o código que vai executar, o bloco de código aqui que executa a pesquisa em si e carrega os valores dentro da caixa de listagem. Então o que a gente tem aqui é que com a guia selecionada, ele vai estar executando esse looping, vai estar executando esse while, que é daqui até aqui. Então ele vai assumir que a minha posição linha atual, que está sendo alimentada pelo linha igual a linha mais 1, então ele vai percorrer todas as linhas da minha planilha selecionada, que é cadastro. Na minha coluna que recebeu a variável do critério de busca que foi selecionado, o valor, então ele vai estar executando vai estar percorrendo toda a planilha enquanto essa condição aqui de linha e coluna for diferente de vazio. Então ele vai percorrer toda a minha planilha cadastro enquanto for diferente de vazio. E para todos esses valores que ele estiver percorrendo, todas essas células, todas essas linhas nessa coluna que foi escolhida como critério de pesquisa, ele vai estar atribuindo esse valor à variável. Então ele vai estar lá na linha 2, na coluna 1, o valor da célula na linha 2, coluna 1 é A, por exemplo. Então ele vai assumir que essa variável vai receber o valor que contém nessa linha que o looping está passando no momento. Então, como eu já atribuí o valor à célula, o valor da célula nessa variável, ele vai fazer a pesquisa, que é o que determina o filtro da minha pesquisa. Então, o case, pessoal, aqui não se impressione com o tamanho desse código aqui. Então, o case só quer dizer que tudo que tiver dentro do parênteses do case, que seria uppercase, vai ser considerado como caixa alta, como maiúsculo. Então eu tenho que igualar o que eu estou digitando
no valor pesquisa, que é o valor que eu atribuí lá no começo do código textbox 1, que é o valor de pesquisa, o que eu estou digitando dentro da minha caixa de texto 1. Então, esse valor vai ser considerado como o case, vai ser considerado como caixa alta, como o valor da minha variável valor célula, que é o valor que está sendo percorrido pelo looping. Então, os dois valores são considerados maiúsculos. Então, essa parte do código aqui matou. Então, o segundo critério que faz esse código funcionar é o comando left. Então, o left ele vai retornar uma quantidade definida de caracteres de uma variável a partir da esquerda. E a sintaxe dessa variável é o meu objeto, que seria o valor célula, e o tamanho do objeto, que é determinado por esse outro comando, que length de tamanho do valor pesquisa. Então aqui, traduzindo essa fórmula, é o seguinte. Então, quando eu digitar um valor lá na minha textbox 1, o valor de pesquisa, o valor dessa variável vai ter um tamanho, 1 caractere, 2 caracteres, 3 caracteres, dependendo da quantidade que eu já for digitando. Se eu digitei as iniciais do meu nome lá, REN, então o tamanho o valor da variável pesquisa vai ter um tamanho de 3. Então, esse tamanho de 3 vai retornar, vai gerar uma busca do meu valor célula só dos 3 primeiros caracteres da célula que ele vai estar percorrendo. É um negócio meio confuso de explicar aqui, mas eu acho que está sendo entendível aí. Então, a minha variável valor pesquisa vai estar trazendo o valor que eu tenho dentro da caixa de texto, e no meu valor célula ele vai estar comparando o que eu já digitei dentro da caixa de texto textbox 1 com o tamanho que está lá. Então ele vai fazer uma busca certinho. Se eu digitei 3 caracteres só, eu sei que ele vai dentro da minha variável da célula que ele está passando nesse momento dentro do código, ele vai estar pegando só os 3 primeiros caracteres do valor dessa célula para comparar com o que eu tenho dentro da minha textbox 1. Então, caso essa comparação do valor que ele pegou na célula que ele acabou de passar for igual ao valor do que ele tem dentro da minha caixa de texto 1, ele vai ser verdadeiro. Então, quando essa comparação for acontecer e for igual, então ele vai fazer o seguinte, ele vai carregar a minha caixa de texto minha caixa de listagem LST busca. Então é um comando grande, mas ele é executado numa velocidade muito alta. Então você não percebe, porque é instantâneo. Você digitou 2 caracteres, ele já executou todo esse código aqui de uma maneira muito rápida. Então você digitou 2 caracteres, ele vai filtrar na planilha todos os valores que eu tenho do tamanho 2, que correspondem ao valor digitado dentro da caixa de texto 1. Então ele já carrega todos esses dados na tela, alimenta o contador e já atribui esse valor aqui embaixo no LBL registros e percorre todas as linhas do código aqui, adicionando primeiro posição 0, que seria a primeira posição, então a linha que eu tenho lá na minha coluna, e a coluna que é responsável pelo ID, nome, UF, razão social. Então aqui é só a alimentação dos dados dentro da minha listbox. Mas a lógica da pesquisa é essa daí mesmo, pessoal. É só eu determinar o tamanho que eu quero que ele procure nas minhas células que vão ser percorridas, satisfazendo esse critério de pesquisa. Quando for igual o valor que eu tenho na minha célula com o valor que eu estou pesquisando, ele vai carregar esses dados na minha listbox. Então ele vai carregar todas as 8 colunas que eu tenho lá, da 0 até a 7, pegando as informações ID, nome, sobrenome, cidade, DDD, telefone e CPF, que satisfazem a esse critério de busca. Aqui eu tenho
linha listbox igual a linha listbox mais 1, pelo seguinte, como eu estou adicionando, se ele encontrar mais de uma linha que corresponde a essa pesquisa, ele já vai ter executado um looping e adicionado um valor. Ele vai percorrer novamente o looping, enquanto ele não encontrar um valor vazio numa célula, ele vai estar alimentando a linha listbox em 1, o contador mais 1 e a linha em mais 1. Então essa linha, quando ele chegar numa linha que for vazia, ele vai parar esses registros aqui, o conta registros vai assumir o último valor que foi adicionado a ele, e a linha listbox também vai ter adicionado todos os valores que correspondem ao critério dessa pesquisa e vai encerrar o código aí. Então aqui só tem que ter cuidado com uma coisa que eu estava observando, que também acho que é uma falha no código aí, se vocês forem estar trabalhando, é o seguinte: se eu for fazer uma pesquisa aqui, por exemplo, por cidade, ele vai estar percorrendo a coluna 11, que é onde tem as cidades, até que ele encontre um valor vazio. Então, caso você deixe em algum dos registros o campo cidade sem preencher, ele vai percorrer o código adicionando os valores e não vai adicionar os valores abaixo, mesmo que tenham valores que correspondem à pesquisa. Então esse é um valor, uma observação aí que para quando for fazer o cadastro não permitir que esses campos fiquem em branco. Então daí é só colocar uma condição aqui no cadastro para que quando o campo cidade ou esses campos que dão origem a pesquisas não sejam vazios, porque ele não vai interromper o código quando o campo for vazio e não vai fazer com que ele funcione adequadamente. É isso aí, pessoal. Então está explicado aí como é feito a pesquisa automática e instantânea com critérios. Então qualquer dúvida pode postar aí no canal, no link do vídeo. Eu vou estar adicionando uma planilha só com esse cadastro de clientes aí, vou postar junto na descrição do vídeo. Então quem quiser baixar e estudar esse código para não precisar digitar todo ele aí para a sua aplicação, vai estar aí. Valeu, pessoal, até mais.